Jayom Vishnu Pada Paramahansa Parivrajakacharya Stotra Sata Shri Shrimad Sua Graça Abhay Charan Naravindam Bhaktivedanta Swamara Shri Prabhupada Ki Jai Shri Prabhupada Ji Ki Jai Shri Shri Jagannatha Shri Baladeva Shri Subhadra Ji Ki Jai Shri Sitaram Lakshmana Hanumaji Ki Jai Shri Nitai Gauranga Ki Jai Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Radha Giridhari Ji Ki Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanya Avatar Ki Jai Shri Avadhuta Ji Nityananda Balarama Ji Ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Ji Ki Jai Tulasi Devi Maharani Ji Ki Jai Vrinda Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtana Jagya Ki Jai Iskon Guru Vrinda Ki Jai Brihat Maridanga Ki Jai Sankirtana Jagya Ki Jai Casa de Cultura Vaishnava Shila Prabhupada Suzana de Brasil Yatra Ki Jai Iskon Rio Ki Jai Xixi Gurnitai Nataraja Ki Jai Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Todas as glórias sejam para Shri Guri Shri Gauranga, Jaya Shri Guri Shri Gauranga. Muito bom dia a todos, Hare Krishna, vamos continuar aqui com a nossa leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 25, verso, para Vilma Prabhuji me deu 2 versos, para ler o 3 e o 4.
Então, versos 3 e 4. As glórias do serviço devocional pela nossa gloriosa ISKCON Rio de Janeiro. Haribo! Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos à leitura do verso 3 primeiro. Yadyavedhate Bhagavan Swachandat Atma Mamayaya Tanime Shradadhanasya Kirtanyani Kirtaya. Yayat, tudo que Vidhate, ele executa. Bhagavan, a personalidade de Deus. Swachanda Atma, pelo desejo próprio. Mamayaya, através de sua potência interna. Da sua potência interna. Tani, todas elas. A mim. Shradadhanasya, fiel. Kirtanyani, dignas de louvor. Anukirtaya, por favor, descreve. Então, vou ler a tradução, depois a tradução do verso 4 e os significados correntes. Tradução do verso 3, portanto, por favor, descreve precisamente todas as atividades e passatempos da personalidade de Deus, que é plena de desejo próprio, e que assume todas essas atividades através de sua potência interna, Verso 4, Sutta Uvacha, Dvaipayana Sakastu Evam Maitreyo Bhagavam Statha Prahedam Viduram Prita Anuikshikyam Prachodita. Sutta Uvacha. Sutta Goswami disse, Dvaipayana Shakaha, amigo de Vyasadeva, tu. Então, Evan, assim, Maitreya, Bhagavan, adorável, Tata, dessa maneira, Praha, falou, Idam, isto, Viduram, a vidura, Pritaha, satisfazendo-se, Anuikshikyan, sobre o conhecimento transcendental,
prachoditaha, prachoditaha, sendo solicitado, sendo solicitado. Tradução, vamos repetir. Shri Suta Goswami disse, Shri Suta Goswami disse, o poderosíssimo sábio Maitreya, era amigo de Vyasadeva, animando-se e satisfazendo-se com a pergunta de Vidura, sobre o conhecimento transcendental, Maitreya falou o seguinte, que vamos ver para quem for dar a palestra do verso 5. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Kopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute. Então, repetindo os versos e lendo o significado, portanto, verso 3, portanto, por favor, descreve precisamente todas as atividades e passatempos da personalidade de Deus, que é plena de desejo próprio e que assume todas essas atividades através de sua potência interna. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. A palavra Anukirtaya é muito significativa. Anukirtaya significa seguir a descrição. Não criar uma descrição mental imaginada, mas sim seguir. Shonaka Rishi pediu a Suta Goswami que descrevesse aquilo que ele tinha realmente ouvido de seu mestre espiritual, Shukadeva Goswami, sobre os passatempos transcendentais do Senhor, manifestos por sua energia interna. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, não tem corpo material, mas pode assumir qualquer espécie de corpo por sua vontade suprema. Isso se torna possível através de sua energia interna. Verso 4, Sutta Uvacha, só a tradução. Shri Suta Goswami disse, o poderosíssimo sábio Maitreya era amigo de Vyasadeva, animando-se e satisfazendo-se com as perguntas de Vidura sobre o conhecimento transcendental. Maitreya falou o seguinte, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Quando o indagador é fidedigno e o orador também é autorizado, suas perguntas e respostas são apresentadas muito satisfatoriamente. Aqui, Maitreya é considerado um sábio poderoso e, por isso, ele também é descrito como Bhagavan. Pode-se usar esta palavra não somente para a suprema personalidade de Deus, mas também para qualquer pessoa que seja quase tão poderosa quanto o Senhor Supremo. Maitreya é tratado de Bhagavan por ser muito avançado espiritualmente. Ele era amigo pessoal de Dvaipayana Vyasadeva, uma encarnação literária do Senhor. Maitreya estava muito satisfeito com as perguntas de Vidura, porque eram perguntas de um devoto avançado e fidedigno. Assim, Maitreya sentiu ânimo para responder. Quando há conversas sobre tópicos transcendentais entre devotos de igual mentalidade, as perguntas e respostas são muito frutíferas e encorajadoras. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tatu jayam udiraye. Bom, aqui nós estamos ouvindo dois versos muito
esclarecedores. Primeiro que está ficando claro para nós aqui a importância da sucessão discipular, do conhecimento sendo passado de maneira fidedigna e sem especulação, sem ser adulterado. Então, muito importante aqui, Prabhupada explicando o significado de Anukirtaya, significa descrição, mas não uma descrição imaginada, uma descrição, não. A repetição daquilo que ele ouviu de maneira autorizada e passando para frente de maneira autorizada. Então, isso é muito importante a gente entender que conhecimento tem que ser passado assim, de fonte fidedigna para audiência fidedigna, que se torna fonte fidedigna para futuras audiências fidedignas. Essa é a perfeição da maneira de se receber conhecimento e se passar conhecimento. Né? Então, Sanatana Rishi está descrevendo o que pediu Suta Goswami. Aliás, Sanatana Rishi pediu para Suta Goswami descrever exatamente o que ele ouviu de Shukadeva Goswami. E assim nós ouvimos hoje exatamente o que Srila Prabhupada nos passou. Estamos passando exatamente aquilo que Srila Prabhupada, de maneira autêntica, ouviu de Srila Bhaktisiddhanta, do seu mestre espiritual, de toda a sucessão discipular, dos Goswamis, remontando até o Sr. Chaitanya e o Guru original, Krishna Balarama. Essa é a maneira de se sentir completamente seguro de que o que se está ouvindo é fonte autorizada, é fidedigno, é autêntico e, portanto, não temos que ter a menor dúvida quanto a isso. E essa é a maneira de repetirmos, passando para frente, satisfazendo o desejo da sucessão discipular, o desejo dos devotos, o desejo, em última instância, o desejo de Krishna. Na verdade, o desejo de Krishna. Krishna fala no Bhagavad Gita, capítulo 10, o verso 9, a opulência do absoluto, né? As opulências do absoluto. Krishna fala que esse é o dia a dia dos devotos, essa é a interação dos devotos. Matita madhigata prana bodhayanta parasparam katayanta shamanityan. É incrível como Krishna Kata e Bodhayanta têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Porque é simplesmente um confirmando o outro. Bodhayanta significa alguém pregando sobre a verdade de maneira autêntica e falando das atividades da verdade absoluta, de maneira autêntica também, Krishna Kata. Então, não é de se surpreender com essa satisfação que Maitreya Rishi sentiu ao responder Vidura. Não é de se surpreender com a satisfação que Maitreya Rishi tinha por ser um chegado de Srila Vedavyasa, aquele que compilou todos os Vedas. E não é de se espantar quando os devotos realmente ficam muito interessados em ouvir sobre a filosofia da consciência de Krishna, a filosofia Vaishnava, os acharyas autênticos falando o conhecimento transcendental como ele é. Sente essa segurança, essa bem-aventurança no coração. Puxa, estou sendo informado da verdade. E eu posso passar para frente exatamente isso que eu estou ouvindo como a verdade, porque, sim, ela é a verdade. Você tem essa certeza. Então, os devotos se animam em
orientar os outros devotos no caminho certo, se animam em falar sobre as atividades da Suprema Personalidade de Deus, que é 100% independente e executa suas atividades nesse mundo por seu único desejo, por sua única inspiração, ele mesmo, sua única vontade, sua energia interna, sua potência interna, o desejo de fazer. Ele faz. Muito também importante a gente ouvir isso aqui, que a Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, que é plena de desejo próprio e que assume todas essas atividades através de sua potência interna. Então os devotos entendem que quando Krishna aparece como Matsya, ele é a Suprema Personalidade de Deus. Ele tem aquele objetivo, protege os Vedas da devastação, da inundação. Quando ele aparece como Nrsimhadeva, é Bhagavan, a Suprema Nrsimhadeva Bhagavan. A Suprema Personalidade de Deus executa aquela atividade para satisfazer o seu Criador, Brahma, o seu devoto querido Prahlada. Então Krishna é completamente livre, ele faz tudo porque ele bem entende, e os devotos entendem isso e desfrutam disso, porque sabem que esse é o desejo de Krishna. Krishna está fazendo o que ele bem entende. E os devotos ficam muito animados em Bodhayanta, em falar para aqueles que estão ainda com uma fé meio fragilizada, precisam fortalecer a fé, estão assim meio vacilando ainda nesse caminho da compreensão da verdade absoluta, com instruções, Bodhayanta. Então esse verso é muito importante, porque essa é a vida dos devotos puros. Os devotos puros vivem em mim, né? Vivem para mim. Suas vidas estão rendidas a mim. E eles sentem grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. Estamos aqui agora iluminando uns aos outros, ouvindo desses Mahabharavatas pesos pesados, e estamos aqui falando também, apesar de sermos insignificantes, mas repetindo o conhecimento autêntico. Dando Krishna como ele é, falando sobre Krishna como ele é. E quem aceitar, vai ser Bodhayanta, instruído, iluminado. Então, Krishna Katha e Bodhayanta, instrução sobre Krishna, pregação da filosofia dos Tantras Vaishnavas e os gloriosos passatempos de Krishna não são diferentes. Não são diferentes, têm o mesmo valor, têm o mesmo efeito. E essa é a vida dos Vaishnavas, essa é a vida dos devotos. Por que os devotos priorizam tanto essa vida? Aqui mais para frente nós vamos ver que quando... aliás, tem um verso, felizardo daquele que for dar esse verso aqui, acho que é o verso 9, que é muito, muito interessante. Yat adyo bhagavan punsam ishvaro vai bhagavan kila lokasya tamasandasya chakshu surya ivodita. Vejam só. Aqui já é que Kardama Muni se retirou, né? E Kapila Deva ficou cuidando da mãe dele, a mãe Devahuti. E Kardama Muni Kapila Deva se tornou assim a salvação de mãe Devahuti. E ela fala isso. Ela fala, então nesse verso ela fala, porque eles foram avisados sobre isso, cada um já tinha explicado, o Senhor Brahma já tinha falado, tá? Estava claro para eles isso. Então ela fala para o filho dela, Kapila Deva, né? Tu és a suprema personalidade de Deus, a origem e o Senhor Supremo de todas
todas as entidades vivas. Olha, surgiste para disseminar os raios do sol, a fim de dissipar do universo a escuridão da ignorância. Veja que incrível isso. E aí ela começa a indagar de Kapiladeva sobre o propósito da vida. Essa explicação de Kapiladeva para a mãe Devahuti é nada mais nada menos que a filosofia Sankhya. Ah, se nós pudéssemos entender realmente o significado último da filosofia Sankhya, nós estaríamos salvos, nos tornaríamos realmente perfeitos nessa vida. Porque a essência da filosofia Sankhya é a explicação de ao que se destinam os 24 elementos materiais que a alma, como o 25º elemento, que é espiritual, assim como Krishna e Radharani, ela está dentro desse contexto dos 24 elementos manifestados em 8.400.000 espécies, das quais 400.000 são humanos e quase humanos. E só o ser humano pode entender isso. Entender o quê? Entender o quê? Aí que está. Entender o quê? Então, Kapiladeva faz aquela descrição toda que nós já conhecemos. Tudo começa com o som é a causa do éter, o éter é a causa do ar, o ar é a causa do fogo, o fogo é a causa da água, a água é a causa da terra, a terra contém todos esses elementos. Depois a terra contém o odor, que é experimentado através do olfato, nariz. A água contém o sabor, que é experimentado através da língua, o paladar. O fogo contém a cor, mostra as formas, que é possível ser realizado através dos olhos, da visão. O ar contém o toque, que pode ser experimentado através do sentido do tato. E o éter contém o som pode ser experimentado, vivenciado através da audição, do ouvido. Esse é o som. E tem o som material e tem o som transcendental. Mas o som é sempre o mais refinado, até materialmente falando. Até materialmente falando. Então, 5 elementos grosseiros, 5 elementos sutis, 5 sentidos de adquirir conhecimento. 5 vezes 3, 15. 15 elementos materiais. Depois os elementos internos, os sutis, os sentidos sutis. Então 15 mais 4, mente, inteligência, ego falso e consciência contaminada. Então 19, 15 mais 4, 19. E depois os sentidos, os órgãos, os sentidos ativos externos. O órgão da fala, as cordas vocais, os órgãos do trabalho, as mãos, os órgãos de locomoção, as pernas, os pés, o órgão de procriação, os genitais, e o órgão de expelir tudo aquilo que foi usado pelo corpo, transformado em energia para o corpo e que virou dejeto, que é o ânus. Então, 5 vezes 3, 15, mais 4, 19, mais 5, 24. Esses são os 24 elementos que compõem o corpo material. Agora, o corpo material, na forma humana, é raríssimo.
E feliz daquele que consegue entender ao que se destina esse corpo. Como fala o 11º canto do Srimad Bhagavatam, Ladon Sudura Bamidam Bahu, Sambhavanti Manu Shamarta Damanitya Piradira, Turnamateta Napateta Numrityu Javanishya Savisayaka Lusava Tasya. Esse corpo material, ele é temporário que nem todos os outros, ele é miserável que nem todos os outros, o corpo humano. Porém, ele tem uma dádiva especial. Através dele é possível se entender como alma e realizar a existência da alma e sua relação amorosa com a alma suprema. Só como ser humano isso é possível. Então esse verso do Srimad Bhagavatam fala que uma pessoa sóbria, uma pessoa realmente inteligente, séria na vida, ela se preocupa em alcançar esse objetivo mais elevado da vida que se destina ao ser humano o mais rápido possível durante essa existência. Anumrityu Java, antes que ela tenha que de novo abandonar esse corpo, antes que ela tenha que se deparar com a morte. Antes que isso aconteça, ela tem que se preocupar com isso. E não simplesmente com a mera satisfação dos sentidos, que é uma coisa disponível para qualquer um, para todas as outras entidades vivas corporificadas nesses corpos feitos de 24 elementos materiais. Todos. Ahara, Nidra, Vayamai, Tunantia. Isso aí nós vamos encontrar no comer, dormir, se acasalar e se defender em todos os reinos, de diferentes maneiras. De diferentes maneiras. Como fala o Vishnu Purana, a alma titkana, Tasaveshu Chatmanan, né? Ela nasce, ela aparece nesse mundo de 4 maneiras. Ou ela aflora da terra, ou ela aparece da germinação e transpiração, ou ela aparece dos ovos, ou ela aparece do embrião, como embrião. Mas quem está ali dentro é a alma espiritual, que é o que interessa. Em todas essas formas, como explica o Vishnu Purana, em todas essas formas, a possibilidade de nascer numa alma titkana, nascer como um ser humano, é muito raro, é muito difícil. Por quê? Porque 900 mil espécies dessas nascem na água, vivem na água. 900 mil. 2 milhões dessas espécies são imóveis, plantas, árvores. 900 na água e 2 milhões formas vegetais assim, inertes. E depois 1.100.000 de insetos e répteis, mais 1 milhão de aves, pássaros. Então só aí já formamos 900 mais 1.100.000, 2 milhões, mais 2 milhões, 4 milhões, mais 1 milhão, 5 milhões de espécies. Vejam só. Depois, só como quadrúpedes, 3 milhões. Então, 8 milhões. E como seres humanos, só 400 mil. E desses 400 mil, ainda Prabhupada fala humanos, mas Srila Prabhupada fala que humanos ou quase humanos, porque um ser humano mesmo é aquele que segue 4 princípios reguladores. Não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito. Então imaginem só a dificuldade para se nascer como ser humano. E imaginem só a responsabilidade de ser um ser humano. E imaginem só a grandeza dessa busca da compreensão da filosofia Sankhya. Ao que se destina esse corpo?
nós vamos ver exatamente o que Kapila Deva vai explicar para sua mãe Devahuti. O uso correto desse corpo é ocupar todos esses 24 elementos, todos esses sentidos grosseiros e sutis para a busca da autorrealização, a serviço do Senhor Supremo. Ah, Prabhu, mas isso é muito difícil. É difícil. É difícil mesmo. É difícil. Mas o Senhor Brahma, ele fala no 10º canto do Srimad Bhagavatam, o Senhor Brahma fala um verso que toca exatamente nesse assunto aí. No capítulo 14, o verso 8 do capítulo 14, 10º canto do Srimad Bhagavatam. Ele fala, está tendo campo Samik Shamana, Samik Shamano, Bundjanaivatma Kritam Vipakam. Então, aquele que está entendendo que a forma humana de vida é muito rara e é muito de uma responsabilidade tremenda, ele não hesita em buscar pela compaixão de Krishna para poder realmente fazer uso da vida humana de maneira adequada. Está tendo campo de Samik Shamano, Bundjanai Vatma Kritam Vipakam. Usar mente, pensamento, palavras, corpo, ações, tudo para o serviço ao Senhor transcendental. Porque assim ele vai se qualificando para se tornar essa alma que está realmente fazendo uso, bom uso dessa forma humana de vida, se transformando não só num ser humano exemplar, um Brahmana, como num Mahabrahmana, um Vaishnava. Então, está tendo o campo Samik Shamanabhum, Janaevatma Kritam Vipakam, Ridvad Vapubividadana Namaste, Diveta Jo, Mukti Pada Sadayabhak. Assim essa alma se torna, essa diva, Diveta Jo, Mukti Pada Sadayabhak, se torna elegível a se tornar esse Vaishnava, essa alma autorrealizada, a conseguir deixar à sua disposição a saída do cárcere micro, do corpo material, e do macro cárcere do universo cósmico material, e voltar ao lar, voltar ao Supremo, se tornando um devoto imaculado, nesse nível desses devotos aqui. Ah, mas isso é difícil. Isso é filosofia Sankhya de Kapila Deva. A filosofia de Sankhya de Kapila Deva, Srila Prabhupada explica isso, ela não é diferente da Sankhya Yoga, explicada por Krishna, o 6º capítulo do Bhagavad Gita. No 6º capítulo do Bhagavad Gita, Krishna explicou exatamente essa mesma filosofia, filosofia Sankhya. Então nós não estamos nesse nível, mas nós temos, engraçado que esse verso que o Sr. Brahma fala do 10º canto, Sarvabhauma Bhattacharya também, conversando com o Sr. Chaitanya, ele citou esse verso, só que ele mudou a última linha. Ao invés de ele falar de Vetajo Mukti, que é a liberação Pada Sadayabhak, ele falou de Vetajo Bhakti Pada Sadayabhak. Porque Bhakti já começa da plataforma liberada, o serviço devocional já começa da plataforma liberada. Então, basta nós executarmos Bhakti Yoga, mesmo sendo sadhakas, não somos perfeitos, mas estamos trilhando o caminho da perfeição. Que o avanço nesse caminho é de rendição completa, de usar todo o corpo a serviço de Krishna. Mente, pensamento, palavras, ação, corpo. Tudo. Se nós estivermos ocupados em Bhakti Yoga, isso é possível. Nós ficamos
protegidos já dos impedimentos para que isso aconteça. Quais são os impedimentos? Os principais impedimentos desse mundo aqui são os modos da natureza material. São os modos da natureza material. E no capítulo dos 3 modos da natureza material, no capítulo 14, isso, capítulo 14, no verso 26, Krishna falou, Mantyadyo Vyabhicharena Bhaktidyogena Sevate Sagunam Samatichaitam Brahmabhuya Kalpate. Assim que se começa essa tentativa aí, que é Bhakti Yoga, esse serviço para o prazer de Krishna, satisfação de Krishna, não o nosso, não nossos sentidos, nos livrando dessa luxúria suprema, Atmendriya Priti Vanchatari Balikama, isso é luxúria pura, tentar satisfazer os sentidos. Não, agindo com Krishnendriya Priti Ityadari Premanama, na plataforma do amor por Krishna, que é ocupar os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. Fazendo isso, Krishna fala que de imediato alguém se livra de bondade, paixão e ignorância. Mantyadyo Vyabhicharena Bhaktidyogena Sevate. Então, assim que começa esse serviço devocional honesto, sincero da alma, começa a liberação dessas influências dos modos da natureza material. E se alguém insistir, persistir, não cair em nenhuma circunstância, ela já está em transcendência. Os modos não a impedem dela avançar. Então, isso é o que aqui é falado. Então, Mantyadyo Vyabhicharena Bhaktidyogena Sevate Sagunam Samatichaitam Brahmabhuya Kalpate. Está em transcendência, se mantém em transcendência, porque essa atividade é transcendental, é livre das influências dos modos da natureza material. É livre. Agora, o que Krishna explicou então nesse verso do capítulo capítulo 6, Sankhya Yuga, esse verso 17 do capítulo 6. Começa sempre com a renúncia, né? Regulação. Yukta. Yuktahara viharasya. Yuktahara viharasya. Yukta chestasya karmasu. Yukta swapna vabodasya. E Jogo Bhavati Dukkha. Importante saber isso aí. Porque alguém pensa assim, nossa, então só quem que vai chegar nesse nível de ocupar todos os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, sem nenhuma mácula, o processo, isso é Sankhya Yoga. Essa é a perfeição da Sankhya Yoga. Mas o caminho de Sankhya é o caminho da realização através da Yoga. Bhakti não é diferente. Bhakti é Sankhya Yoga pura. Então, o que fala esse verso? Aquele que é. Por isso que a gente tem que entender. Não foi uma invenção de Srila Prabhupada. Tudo isso que ele instituiu para nós servirmos na sociedade dele, na sua ISKCON. Então, esse verso fala, Yuktahara viharasya, aquele que é comedido no comer, comedido no dormir, comedido no trabalhar e comedido no se divertir. Viharasya quer dizer recreação, na verdade, se divertir. Não é que o devoto não pode se divertir. Não tem atividades de recreação. Não é que o devoto não dorme.
não come, não trabalha, não executa seu Dharma também, né? Paralelamente com a busca da perfeição no Sanatana Dharma, como falou o Prahlada Maharaja, essa é a perfeição, né? Essa é a perfeição. Que isso aí, na verdade, tem que começar desde a mais tenra idade. Tudo bem, nós estamos agora já maduros, mas temos essa chance. E qual é a chance? De aprendermos com a Sankhya Yoga como cada vez mais diminuir os excessos, cada vez mais nos regularmos. É o que fala esse verso 17 do capítulo 6 do Bhagavad Gita, que é Sankhya Yoga. É Krishna falando, aquele que é comedido, regulado no comer, por isso a gente come para viver, não vive para comer. Aquele que é regulado no dormir, por isso a gente dorme o necessário para descansar o corpo, e não como um urso. Aquele que é regulado no trabalho, trabalha de maneira regrada, não fica mergulhando numa praiácia, se matando de trabalhar, ao invés de executar tapácia, achando que isso vai fazê-lo mais rico, mais feliz, mais poderoso. Não, trabalha de maneira suficiente, trabalho para subsistência. E comedido na sua recreação, no seu divertimento. Se diverte com consciência, não exagera em nada. Aquele que faz isso pode mitigar todas as dores da existência material, executando um processo de yoga, executando Sankhya Yoga, executando Bhakti Yoga. Ah, Prabhu, está falando de Sankhya Yoga, não está falando de Bhakti Yoga. É tão similar que no verso 47 do mesmo capítulo 6, Krishna falou: esses yogis aí, dentre todos esses yogis, qual é o mais elevado? Qual é o mais elevado? Yoginam api sarveshna. É esse o verso. Magatanam taratmana. Shradavam bhajate dioman sameyukta tamomata. Krishna falou aí de todos os yogis. Todos os yogis. Sankhya yogis, Bhakti yogis. A Bhakti Yoga inclui Sankhya. E de todos os yogis, entre todos eles, o que é mais avançado? A Shraddha-dhanasya, a fé aqui, fiel. Quem tem fé é fiel. Shraddha. Então, dentre todos os yogis, aquele que se abriga em mim com grande fé, me adora a minha forma transcendental, me serve, né? Um serviço devocional. Dentre todos os yogis, esse aí é o que está mais próximo de mim, mais intimamente ligado a mim. E eu o considero o mais elevado de todos. Aí. Krishna não estrangula ninguém. Krishna não exige nada assim de ninguém. Krishna está falando. É a mesma filosofia de Kapila Deva. É a mesma instrução. Come de maneira comedida. Dorme de maneira comedida. Se divirta de maneira comedida. Trabalhe de maneira comedida. E assim você vai ficando livre. Você pode mitigar, acabar com todas as dores da existência material através da execução do processo de yoga. Aí. Não tem segredo, não tem... não estamos no nível
de Shonaka Rishi, de Maitreya Rishi, de Vidura, de Shukadeva Goswami. Claro que não, mas também não precisamos viver exatamente como eles viviam, porque eles são nityasiddhas, estão completamente liberados, e nós estamos no caminho da perfeição, tentando aprender com essas nityasiddhas como nityabadas, tornarmos-nos nityasiddhas. Mas o caminho é esse, Nityasiddha Krishna Prema Shadhyakabunaya, Shravanadi Shuddhatiti Karayudaya. Esse conhecimento não é material, é transcendental. Sankhya Yoga não é material, é transcendental. Nós temos que aprender, nós temos que ouvir e seguir as instruções dessas almas liberadas para trilharmos o caminho da alma liberada. A alma liberada está sempre absorta em amor puro por Krishna. Talvez um dia, se formos determinados, vamos nos tornar também completamente absortos no amor puro por Krishna. Mas tudo isso vai depender daqui do Bhagavatam, a gente ver, ouvir tudo isso e entender. Entender assim, colocando na prática, como falei no começo lá, tem gente que valoriza tanto Krishna Katha, mas não é muito chegado a Bodhayanta, não. Não gosta de ouvir filosofia, instrução, não gosta de ouvir sobre certas regras, regulações, comportamentos que devemos ter para melhorar nosso caráter, para melhorar a nossa... para nos burilarmos das nossas sujeiras materiais, da nossa... Não, quero só ouvir essa rádio. Aí nem vai entender realmente as atividades transcendentais de Krishna, não vai conseguir saboreá-las como elas são, porque vai ser mais uma invenção mental. Então são os dois, essa é a vida dos devotos, esse é o néctar da vida espiritual, essa é a maneira de usar essa forma humana de vida, como Prahlada Maharaj instruiu no Bhagavata, Kumara Acharya Pragyo. Isso é Dharma Bhagavatamriha. Dharma Bhagavatamriha. Por que isso é tão importante? Porque Durlabham Manu Sanjama. É muito difícil nascer como ser humano. Durlabham Manu Sanjama. Durlabham, difícil, Manu, ser humano, Jama, nascimento. Muito difícil. E uma vez que nascemos como seres humanos, nós temos a obrigação, Prahlada Maharaja fala que isso desde criança, desde criancinha, desde a mais tenra idade, de trilhar esse caminho da perfeição agindo dessa maneira, porque agir dessa maneira transcende inclusive a dharmas materiais. O que dizer de qualquer outra bobagem de perda de tempo de um ignorante? Buscar a perfeição da vida, a perfeição do uso desse corpo material. E isso é tão elevado, Dhamma Bhagavatamriha, que dá para Dhruva Martadam. Prahlada Maharaja fala, realmente esse corpo é temporário, como falou o verso do 11º canto do Bhagavata, né? Realmente essa forma humana de vida, ela é miserável, temporária também, falível, assim como todas as outras. A vida humana também é assim. Porém, ela pode nos colocar nessa posição de servos amorosos de Krishna, conscientes de que essa é a ocupação nossa eterna no mundo espiritual, e já que não somos esses corpos e temos uma relação eterna com Krishna no mundo espiritual, começarmos a resgatar essa relação aqui e agora, dessa maneira. E qualquer avanço que se faça nesse caminho, Tadapadruva Martadam, quer dizer exatamente isso. Um pouco de esforço nesse caminho, um pouco de avanço nesse caminho, pode ser já a nossa salvação. Vejam só como isso é importante. Vejam só. Então, está dando o horário, eu acho que o recado aqui é esse. Nós temos que aprender com essas grandes almas a como conviver nessa interação de Krishna Katha e Bodhayanta, de iluminação entre uns e os outros, de orientação, de pregação
e de desfrute ao ouvir Shinatan Sakata Krishna, Punyashravana Kirtana, sobre as atividades transcendentais de Krishna, que por si só, Krishna como a super-alma no coração de todos, vai no coração do devoto veraz, livrá-lo cada vez mais dos grilhões da energia material de Maya. Vai, porque quando se ouve dessa maneira, né? Quando se ouve de fonte autorizada, quando se tem esse entusiasmo para ouvir, quando se segue a fonte autorizada, essa revolução é incomensurável no coração do devoto sincero. Brilhante estou e abadani vidu notício e Satan. Só por se ouvir assim, com essa fé, só por se ter essa fé que o que eu estou ouvindo é a verdade, e eu estou ouvindo da fonte autorizada, e eu devo repetir isso exatamente como estou ouvindo, só por se trilhar esse caminho, se ouvir dessa maneira, Krishna como a super-alma no coração dessas almas sinceras, vai livrá-lo de todo o desejo de atividades, como fala para Radha Maharaj também, para Nishinradeva, né, numa oração, demoníacas, que são atividades fruitivas, atividades que enredam. Não vai fazer com que ele se anime a executar cada vez mais atividades que são realmente para o prazer de Krishna e não para o prazer dele, prazer do sentido de Rishikesha, do Senhor Transcendental, e não dos seus próprios sentidos. Né? Essa tentativa pode não ser pura, mas o objetivo, sendo puro, Rishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Essa atividade, Sabupadi Vinirmutanta Paratena Nirmala, Rishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Essa atividade, ela é considerada pura. Ela é pura. Embora o executor ainda não seja puro, mas a atividade é pura. Então, temos muita chance. É só fazermos um pouquinho de esforço que vale a pena, que corremos um grande risco de lá na frente dar certo. Já pensou? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma observação, por favor. Tem só uma pergunta da ISCOM Rio de Janeiro, tem os devotos não-riberenses, o Fábio, a Cita Thakurani, a Adilila, Sundarami, Mataji, aqui no Instagram a Raíssa. Muito obrigado a todos, viu? Centro de Estudos Vaishnavas. Muito obrigado a todos. E a pergunta é, Prabhu, Sankhya Yoga não está no capítulo 2 do Bhagavad Gita e Dhyana Yoga no capítulo 6? Não, no capítulo 2 é o resumo do conteúdo do Gita. Resumo do conteúdo. 6 é Sankhya Yoga. Que é o mesmo que Dhyana Yoga. Que é o mesmo que Dhyana Yoga ou Astanga Yoga. Olha aí. Então, certo? Mas olha, o capítulo 2 é o resumo do conteúdo do Gita, tá? Um capítulo também maravilhoso, muita filosofia ali, incrível esse capítulo 2 do Bhagavad Gita. Gente, muito obrigado a todos. Desculpem qualquer coisa, todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui! Jaya!